Bom dia, educadores da Secretaria Municipal de Ibirité. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa palestra tão importante para a educação de Minas. Bom dia, Denise. Olha, já temos muitas pessoas aí já no aguardo, que bacana. Antes da gente começar a nossa live, nossa palestra virtual, vocês me ouvem bem? Me conta aí para a gente poder ter um dia proveitoso. Bom dia, Adriano, Gislaine, Júnior, Rosana. Vocês me ouvem bem? Então, hoje é um dia muito especial onde a gente vai falar de um assunto que eu amo. Ótimo, Hudson, muito obrigada. Um assunto que eu amo falar, que é sobre a educação inclusiva. E eu espero que seja uma manhã muito produtiva para nós. Então, para a gente começar, que bom que vocês me ouvem, eu preciso começar falando da parceria que eu, Ana Paula Patente, Inclusão na Prática, fizemos com a Prefeitura Municipal de Ibirité. Uma parceria muito preciosa para vocês, educadores, principalmente para que os nossos alunos sejam alcançados de verdade. É uma parceria muito valiosa, onde a gente vai aí trazer contribuições para a educação inclusiva, e hoje a gente vai falar sobre a importância das adaptações curriculares para a inclusão escolar. Quero dar os parabéns à secretária Ana Paula Ângelo, por essa parceria tão importante, tão valiosa, pela pasta da educação inclusiva, na pessoa da Fabiana, que tem se preocupado tanto aí com os nossos alunos da educação especial aí na prefeitura, e no município de Ibirité. Sintam-se privilegiados por ter secretários, por ter pessoas na pasta da educação se importando com essa temática que é tão valiosa para nós, não é verdade? Ana Paula, é um prazer ter você aí, olha ela aí. Fabiana também. Gente, então, temos mais alguns recados iniciais antes da gente começar a nossa palestra, porque essa é uma convocação, para vocês. Então, durante os primeiros minutos aí de palestra, são primeiros 15 minutos aí, fiquem atentas, porque nós teremos aí uma lista de presença inicial para que vocês registrem a presença de vocês nesse momento de abertura desta palestra. Então, já está aí na descrição deste vídeo a lista de presença. Então, é só vocês clicarem aqui embaixo e vocês vão ver. Quem está no celular, é só fechar o chat e ir na setinha para baixo, vai abrir a descrição do vídeo, vocês verão lá o primeiro link de presença. Ali vocês vão registrar a presença inicial de vocês, combinado? Quem for chegando depois, vocês já vão dando um recado aí para que todos possam registrar a sua presença inicial. Mas ao final dessa palestra, vocês também vão ter um segundo link de registro de presença ao final dessa palestra. Então fiquem atentos todos, porque nós temos 2 registros de presença. O primeiro registro inicial aí de chegada, e depois mais ao final, lá pelos 20 minutos de encerramento, já estará aberto o link para vocês assinarem, tá? Eles só serão abertos nos momentos certos, então fiquem atentos. Ao final, vocês vão registrar a presença final, e essa presença, ela vai contribuir para que vocês possam solicitar o certificado de vocês. Então, fiquem muito atentos, combinado? O link já está na descrição da aula, tá? Deixa eu conferir aqui para a gente começar tudo certinho. Enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, a gente faz esse momento aí. Deixa eu conferir aqui para a gente começar tudo certinho. Vamos lá.
já está na descrição, tá, pessoal? É só buscar aí a descrição que vocês vão encontrar, tá? Tá tudo aí, Kátia. Quem mais está falando? Tem algumas pessoas falando que não localizaram, está aí, tá bom? É só localizar a descrição dessa aula. E aí vocês vão encontrar o link. Combinado? Parece para todos, tá? É só atualizar aí o seu celular, tenta fechar e abrir de novo o link que vocês vão localizar, combinado? Bom, ditas os recados iniciais, vamos então para a nossa palestra? Então, nosso tema hoje, né, essa é uma palestra exclusiva para servidores da educação da Prefeitura Municipal de Ibirité, né? Como eu falei com vocês no início, a gente fez essa parceria para trazer para vocês aí uma série de contribuições em relação a tudo que é importante na educação inclusiva aí no trabalho de vocês. Então, fiquem atentos. Antes de eu começar, já vai lá, busca papel e caneta, se você não trouxe, né? Não está aí, não separou, para a gente poder fazer o nosso início. Só um minuto que o pessoal está perguntando aqui. Tá aqui, gente. Só vocês atualizarem aí. Fabi depois sinaliza aí, mas tá tudo aí já, tá? É só localizar. Não está no chat, pessoal. É só procurar a descrição da aula, tá? Dito isso, não vejo mais comentários e vamos começar a nossa palestra de hoje. Bom, nós vamos falar de um tema que é tão importante quanto a educação inclusiva como um todo, que são, né, as adaptações curriculares ou flexibilizações curriculares. Esse é um assunto que a gente precisa já trabalhar desde o início da chegada do estudante na escola. Mas, durante todo o período de educação desse estudante, a gente precisa observar alguns critérios. Então, eu vou trazer aqui para vocês informações importantes e relevantes para que vocês possam aí ter essa contribuição. Antes da gente começar, né, de fato, eu não me apresentei, né, gente? Olha só. Não sei se alguns de vocês já me conhecem, mas vamos lá, a minha apresentação. Então, quem é essa moça que está falando para vocês? Meu nome é Ana Paula Patente, como vocês podem ver aí. Eu tenho uma graduação em Pedagogia pela UFMG, uma atualização em Educação Inclusiva pela PUC Minas. Tenho uma pós-graduando em Neurociência aplicada à educação, uma formação muito importante que eu fiz e que traz muitas contribuições aí para o meu trabalho na educação especial inclusiva. Tenho uma pós em Ciências Aplicadas à Educação. Fui orientadora do MEC por alguns anos aí no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Fui orientadora também lá no Instituto Rodrigo Mendes, em parceria com o Instituto Unibanco, onde a gente trabalhou as questões do ensino médio inclusivo, um tema também muito importante e relevante aí para a educação inclusiva, para a chegada aí dos alunos no ensino médio, né? Então, é uma formação extremamente importante e relevante, que eu aconselho vocês aí a pensarem nesse assunto, né, sobre a chegada dos estudantes no ensino médio. Eu já atuo há mais de 11 anos com a educação especial inclusiva aqui no estado de Minas, né, nas escolas estaduais aqui da rede de Minas Gerais. Faço palestras, né, sou consultora, formadora educacional, sou idealizadora do Inclusão na Prática. Então, quem não me conhece, a gente tem aí as redes sociais do Inclusão na Prática, tanto no YouTube quanto no Instagram. Bom, antes da gente começar a falar propriamente dito das adaptações curriculares, a gente precisa aí trazer uma introdução sobre o que é a inclusão escolar.
A inclusão escolar é um assunto extremamente relevante que a gente precisa trazer esse conceito inicial para entender que nós estamos falando do direito de todos à educação. Direito de todos. Todos devem estar matriculados numa escola, todos devem ter aí acesso à educação de uma forma bem assertiva, bem... deixa eu colocar aqui para vocês. Acho que agora vocês acham aí. Pronto, gente, fiz uma pausinha aqui, ó, para colocar. Para quem tá tendo dificuldade de localizar, está fixado no chat, tá? Pronto, vamos voltar. Então, é direito de todos os estudantes estarem juntos, aprendendo, participando, sem nenhum tipo de discriminação. O que significa dizer isso? Que nós estamos falando de direitos humanos. Se estamos falando de estudantes com deficiência, estamos falando de direito à educação. E por que eu ressalto e destaco essa informação? Porque muitos educadores questionam se o estudante deveria mesmo estar dentro do ambiente escolar. E aí eu respondo para ele com outra pergunta. Estamos falando de um ser humano? Se estamos falando de seres humanos, estamos falando também de educação, de direitos. Então, o estudante com deficiência deve estar na escola, deve ser ofertado para ele todos os seus direitos sem nenhum tipo de discriminação. E quando a gente fala assim, esse estudante tem deficiência, deveria mesmo estar na escola, nós estamos praticando o ato de discriminar e estamos sendo capacitistas porque estamos desacreditando no potencial humano de uma pessoa. Fundamenta na concepção dos direitos humanos que conjuga igualdade e diferença. Os nossos estudantes têm direito à igualdade e também à diferença, assim como nós. A igualdade e diferença andam juntos, são indissociáveis. Precisamos entender isso para a gente pensar em todo o processo de inclusão escolar. Ele tem direito de ser tratado igual, mas também de ser tratado na sua diferença. E é isso que a gente vai falar hoje nessa live, né? Então, isso implica numa mudança muito séria, muito importante em toda a estrutura. Vamos falar da escola, mas também da sociedade como um todo. Mas uma estrutura da escola no que diz respeito não só às questões físicas, mas também nos nossos pensamentos, atitudes e numa mudança cultural. Não cabe mais, na atualidade, dizermos que estudantes com deficiência não deveriam estar no ambiente escolar, porque estamos falando do direito humano de um ser humano ser escolarizado. E aí eu trago para vocês a resolução do Conselho Nacional de Educação, uma resolução muito importante que eu aconselho vocês que não leram esse documento, que ainda não têm acesso, façam uma busca aí no Google sobre essa resolução de forma mais integral, para vocês lerem ela na sua integralidade. Mas ela traz aí algumas contribuições que eu vou fazer, né, algumas ponderações sobre ela neste momento para vocês. Primeiro eu trago para vocês o artigo 8º, no item 3, onde fala que as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns. Vamos falar um pouco de conceituar o que são flexibilizações e adaptações curriculares, porque isso é muito importante para a gente entender o fundamento do nosso trabalho na educação especial, quando diz respeito à adaptação de atividade, à oferta de atividades escolares, entre elas a avaliação desse estudante, né, no seu processo aí de escolarização. Então, o documento, né, a resolução traz na sua redação que flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino, deixa eu colocar maior aqui para vocês,
metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais em consonância com o projeto pedagógico da escola. Vejam que nesse pequeno trecho aqui tem uma riqueza de informações e a gente vai aí fazer uma análise de cada uma dessas informações. Nós estamos falando de flexibilizações e adaptações. Então, esse documento, que é de 2001, já traz na sua redação a importância de flexibilizar e adaptar. E a gente vai entender a diferença e vamos saber se são a mesma coisa, o que eu devo fazer em cada um desses casos, né? Mas aqui é importante a gente frisar algumas importâncias deste pequeno parágrafo para a educação. E aí eu trouxe ele de forma mais didática para vocês, para a gente não ficar nessa leitura cansativa do documento. Então, olha só, ele fala da importância da gente considerar o significado prático. Como que eu vou trazer a necessidade educacional desse estudante de forma prática para o trabalho escolar, para o dia a dia do aluno e também para o seu trabalho educacional? Como que eu vou considerar esse significado prático? A gente está falando de escolarizar, estamos falando de oferecer o currículo escolar para o estudante. Isso implica também considerarmos as metodologias de ensino. Qual a metodologia que eu uso atualmente? Essa metodologia, ela é significativa, ela está gerando resultados para o meu aluno? Hoje não cabe mais dizer que, enquanto professor, eu não estou preparado para educar, para ensinar um estudante na educação especial. Porque quem tem que trazer, isso para o trabalho é você, professor. Então, se você se diz que não está preparado, você está atrasado na sua forma de escolarizar. Então, precisa considerar as metodologias que você utiliza atualmente, e se elas são viáveis, se elas são adequadas. E se não são, você precisa buscar aí a adequação da sua forma de trabalhar. E é isso que a gente está fazendo hoje, trazendo aí uma formação para vocês, para que vocês possam visualizar a necessidade de oferecer atendimento diferenciado para o seu estudante e sair um pouco daquilo que é o tradicional e que não tem gerado resultados para o aluno de vocês. Então, recursos didáticos diferenciados. A gente vai falar um pouco disso no decorrer dessa palestra. Quais recursos didáticos eu posso oferecer? Muitas vezes a gente está muito fixado no tradicional, naquilo que eu já sei, e eu não estou buscando algo que vai além, mas que não traz também. Sabe o que é importante a gente pensar? Muitas vezes a gente está fixado em trazer muita coisa que está indo além, ou buscar em tecnologias muito avançadas, ou de achar que você não tem recursos em mãos, quando o que é óbvio, o que já faz parte de uma didática bem antiga, a gente não utiliza. E a gente vai falar sobre isso aí também. E processos de avaliação adequado. Muitas vezes a gente está avaliando o nosso estudante que tem dificuldade na sua... tem limitações motoras, tem dificuldade de fala, de leitura, e a gente está avaliando a capacidade dele de ler. Quando eu posso avaliar ele de outras formas, através de uma comunicação alternativa, através de uso de recursos didáticos diferenciados que vão ser viáveis de acordo com o potencial que esse aluno tem de aprendizado. Nós precisamos, então, sair um pouco do tradicional, e é isso que a resolução aqui traz para nós. Então, vejam que a gente tem aí uma informação muito importante para o trabalho aí dos educadores dentro desses documentos da resolução. E depois eu vou trazer mais um pouco desse artigo, dessa resolução para vocês. Mas nesse primeiro momento, é importante vocês compreenderem que falar de educação especial, falar de educação inclusiva,
é garantir direitos, é garantir acesso. Nós não estamos falando de atendimento médico e nem que a escola tem que dar conta de tudo, porque não tem que dar. Nós temos que dar conta de quê? Das nossas atribuições, das nossas competências, que são a transmissão dos conteúdos escolares dentro de uma adaptação, dentro de uma adequação de tudo que a gente tem em mãos enquanto educadores, ou seja, fazer aquilo que nos compete. Fazer com que a nossa competência seja colocada para fora. Eu não tenho que, por exemplo, pensar em questões médicas, porque a gente vai ver já sobre os responsáveis por isso, e a gente sabe que temos profissionais da área da saúde que estão com suas formações e competências específicas para isso. Mas pensar na educação é educação. Combinado? Vamos então entender conceitos. Eu acho que é muito importante a gente introduzir aí essa questão de conceitos para a gente ir aprofundando os nossos conhecimentos. Então, adaptar primeiramente, o artigo lá da resolução fala de adaptações e flexibilizações. Vamos conceituar primeiro adaptar. Adaptar são estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe a diversificação de necessidades dos alunos na escola. É muito importante a gente entender isso, porque aqui a gente está falando de adaptar para o aluno, público-alvo da educação especial, mas isso diz respeito a todos os estudantes, não é verdade? Eu tenho um ideal muito grande, que é entender que quando a gente compreende a educação especial, a gente causa uma transformação no mundo de uma forma bem ampla, porque a educação especial, inclusiva, ela causa em nós uma mudança, ela causa em nós um olhar diferenciado que faz com que o mundo seja alcançado. Quando eu falo de oportunizar uma ação adequada, a maneira diferente, peculiar de aprendizagem dos alunos, eu estou falando de todos. Se eu, no meu processo de escolarização, mesmo sem nenhum tipo de deficiência, tivesse um olhar diferenciado para as minhas necessidades, o sucesso escolar poderia ser melhor. Então, quando a gente considera aí, nós estamos falando do público-alvo da educação especial, e a gente vê uma preocupação muito grande da Secretaria Municipal de vocês, aí em Ibirité, em trazer isso para vocês, para quê? Para que a gente possa compreender que essas maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, elas devem ser consideradas para que a gente possa atender essa diversidade. Eu não posso fazer comparações entre os estudantes quando eles são singulares. E aí a gente precisa entender. Vamos trazer um pouco disso para nós? Você gosta de ser comparado com os outros? Nós não gostamos de comparações, então também não podemos fazer comparações. Quando a gente fala do estudante público-alvo da educação especial ou qualquer outro estudante, nós temos que comparar ele com ele mesmo. Como ele chegou, como ele está nesse momento. E aí, esse é o momento onde a gente faz ali as avaliações, o conhecimento inicial sobre o PDI desse aluno, a construção do PDI, a gente identifica ali as suas necessidades e a partir daí eu vou tratar esse aluno de forma individual. Eu acredito que vocês chamam de PEI, né, que é o plano de ensino individualizado, onde eu vou oferecer um atendimento individualizado para o meu estudante. Onde eu vou falar para ele assim, olha, você tem características individuais que são individuais para você e nós vamos considerar isso. O que mais nós temos? Flexibilizar. Lá também no artigo da resolução do Conselho Nacional de Educação fala sobre a flexibilização. E o que é a flexibilização? É garantir o direito à diferença no currículo. Eu preciso ter garantida essa diferença, o direito de ser tratado diferente quando isso for necessário. E a gente vai ver aí as várias orientações que a gente tem aí
dos documentos orientadores do MEC, principalmente para a educação especial inclusiva, que traz aí a necessidade da gente fazer mudanças, flexibilizações no currículo sempre que necessário. Então, flexibilizar implica a busca pela coesão da base curricular comum com a realidade do estudante. E falar da base é muito importante porque ela traz aí um atendimento de forma integral para o nosso estudante. Quem acompanha aí desde quando começaram a ser discutidos as informações que seriam contidas na base, quando participaram aí dos votos, de toda a preparação da base até ela ser homologada, a gente vê que ali tem assuntos que trazem a importância de tratar o estudante na sua integralidade. E é isso que a gente vê aqui também na questão da flexibilização. Observar as características não só relativas à sua necessidade no ambiente escolar, mas as sociais, as culturais e as individuais, trazendo assim para a sala de aula tudo que ele tem de singular, não as dificuldades, não supervalorizar as dificuldades, não colocar as necessidades, as dificuldades, as adversidades que ele vive como algo que vai sobressair, mas colocar o seu potencial acima disso para a gente saber, olha, podemos estudar, escolarizar esse aluno pode ter acesso não só através do que é tradicional, mas a gente sabe que temos aí as inteligências múltiplas que mostram que não é só o conteúdo acadêmico que é importante para a vida do ser humano. A base já traz ali nas 10 competências gerais a importância da gente tratar o indivíduo na sua integralidade, considerar o seu convívio social, a sua forma de tratar a si mesmo, o autoconhecimento, o autocuidado, os seus projetos de vida, tudo aquilo que nós temos estudantes na educação especial que não sonham. Então, nós precisamos ensinar esses estudantes a ter sonhos, a pensar e aceitar a si mesmo e a se ver como alguém diferente, mas não como alguém inferior. E tudo isso está na base, tudo isso está na importância da gente flexibilizar. Então, é tratar o indivíduo na sua integralidade para que ele possa participar da sua escolarização de forma mais bem-sucedida possível. E aí, algo muito importante que a gente precisa trazer aqui como destaque é o entendimento dessas necessidades educativas que nós temos dos estudantes. Nós temos 3 tipos e a gente vai falar brevemente sobre elas. São necessidades educativas comuns, necessidades educativas individuais e necessidades educativas especiais. Todos os alunos vão passar por esse momento de necessidade dentro do ambiente escolar. E a gente precisa considerar isso quando a gente está pensando na aprendizagem do estudante. Quando a gente fala de necessidades educativas comuns, estamos falando das aprendizagens essenciais para o desenvolvimento do estudante como um todo. Tanto de forma pessoal, para sua socialização, que é tudo aquilo que está ali no currículo que ele precisa ter acesso. Então, é algo comum a todos. Então, a gente precisa garantir, olha, o que é comum a todos, o que é primordial, o que é necessário, precisamos dar acesso ao nosso estudante. Mas não é só isso. Porque muitas vezes a gente fica fixado apenas nisso e fala, olha, é impossível porque eu não consigo oferecer isso para o meu estudante. Eu não consigo oferecer para ele tudo que é comum aos demais alunos por conta das suas limitações, por conta de alguma barreira que ele tem ali ao aprendizado. Então, a gente precisa pensar naquilo que também que são necessidades educativas que vão trazer aí uma individualidade. O que é só dele? O que é característica só desse estudante em especial? Então, são as diferentes capacidades, os seus interesses, que a gente pode traduzir aí na zona de desenvolvimento proximal, os níveis de aprendizado, em que nível que ele está de escolarização nesse momento, ele está acompanhando, ele está atrasado no processo, ele não teve acesso no tempo adequado.
Qual é o ritmo de desenvolvimento desse aluno? Ele tem uma deficiência que diminui o ritmo de aprendizado dele, ele aprende num ritmo diferenciado, ele tem um estilo de aprendizado diferente dos demais alunos. A maioria ouve e consegue compreender e redigir. Outros, eles vão ouvir o conteúdo, a disciplina, mas vão ter dificuldades de expressar isso de forma escrita, mas sabem falar isso muito bem. Sabem se comunicar? Muitas vezes a gente tem aí estudantes com limitações no desenvolvimento, mas que articulam muito bem as palavras, que falam muito bem. Então a gente precisa considerar aí quais são as necessidades educativas individuais. E, gente, um parênteses muito importante. Tudo isso que eu estou falando precisa estar no PDI do aluno de vocês. O PDI, ele é muitas vezes descritivo, ele vai trazer ali descrições do que é importante. O PDI vai muito mais além de preencher formulários, marcar sim ou não, talvez, consegue, não consegue, faz, não faz, tá além, tá aquém. A gente precisa fazer o tratamento da informação, é considerar aquela informação na sua forma mais personalizada possível para atender o nosso aluno. E a terceira necessidade, que é a educativa especial, que é aquela que vai envolver os recursos, os métodos, a forma de trabalhar o processo de escolarização desse aluno ali no ambiente escolar. É entender que ele vai precisar de adaptações, vai precisar de medidas pedagógicas diferenciadas. Eu vou ter que tratar aí de uma forma, de um caráter extraordinário, algumas questões, porque esse aluno tem limitações, tem comprometimentos muito grandes. Então, são todas aquelas dificuldades mais acentuadas que o nosso estudante tem e que a gente precisa aí considerar quando a gente está passando por esse processo. Agora, vocês devem estar aí se perguntando, ou perguntando aí assim, mas Ana Paula, quem vai fazer isso tudo na escola? De quem é a responsabilidade? Vamos então voltar lá para a resolução do Conselho Nacional de Educação? Lá no artigo 6º diz assim, que para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões, gravem bem isso, é tanto para identificar como para tomar decisões, quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Então, estamos falando aí do processo de escolarização dele como um todo, contando para tal. Vou até colocar maior aqui para vocês verem. Eu coloquei o texto na íntegra para a gente poder ler aí com bastante atenção e fazer as nossas considerações. Precisamos contar com a experiência, coloquei bem destacado, a experiência do corpo docente, diretores, coordenadores, orientadores e supervisores educacionais, no item 1. Item 2, o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema. Já estamos fazendo isso aqui, né, nesse momento, contando com os responsáveis que estão promovendo essa formação para vocês. E o terceiro, colaboração da família e a cooperação dos serviços de saúde, assistência social, trabalho, justiça e esporte, bem como Ministério Público quando necessário. Vejam que mais uma vez a gente tem aí um artigo que traz questões muito complexas na sua redação. No pedaço tão pequeno, traz aí informações extremamente relevantes que nós vamos aí fazer uma dissecação desse artigo de forma didática para facilitar a compreensão de vocês também, para ajudar aí de forma mais didática. Então, vamos lá? Olha só. Estamos falando então de quê? De trabalho coletivo e colaborativo. Precisamos promover o acesso à escolarização do estudante de forma coletiva e colaborativa. Estamos falando da participação de todos, de cada um dentro da sua competência,
dentro da sua necessidade educacional especial para cada estudante. Então, se eu tenho um estudante com uma necessidade educacional, eu preciso contar com a presença, com a parceria de cada um. E eu coloco aí na forma de um quebra-cabeça, porque a gente sabe que quando a gente está montando um quebra-cabeça, se faltar uma peça, talvez a gente até tenha uma noção do que é aquele quebra-cabeça, mas vai ficar faltando peça, vai ficar incompleto. Então é importante a gente ter a participação de todos de forma efetiva. E o primeiro é a gente considerar a importância do gestor, tanto o gestor escolar, que precisa ali ter informações sobre toda a orientação da escola como um todo, entender que se o estudante tem a vaga negada, quem responde não é a secretária que negou a vaga, é ele enquanto gestor. E estamos falando também do gestor da rede, que ele fala da rede competente, né, que a gente tem aqui na pessoa da Ana Paula, que de forma extremamente competente está trazendo essa formação para vocês, para mostrar sua preocupação, para mostrar o seu entendimento de que é necessário se envolver. Então ela partiu, né, desse princípio para trazer essa formação para vocês, para mostrar que essa preocupação vem de cima, né, vem da gestão, não de cima numa forma, né, impositiva, mas de cima da posição do gestor. Outra pessoa importante é a família. Mais do que nunca nesse processo que a gente está vivendo, né, de ensino remoto, de atendimento à distância, nunca foi tão importante entender o papel da família. Então é importante a gente trazer a família para perto, a gente trazer a família aí para o entendimento de que nós estamos preocupados com a escolarização dos estudantes, que eles precisam participar, tendo ou não deficiência. E a gente sabe aí que as dificuldades hoje não são só relativas à deficiência, mas ao acesso às tecnologias. Então a gente está falando de todos os estudantes que precisam de acesso, tendo ou não deficiência. A família tem um papel fundamental e importante nesse processo. Coordenadores pedagógicos, supervisores, a gente precisa que esse pessoal se envolva. O coordenador, ele é o mediador do processo de escolarização. Ele responde pela escolarização de todos os alunos, pelo desenvolvimento pedagógico de todos os alunos, inclusive na educação especial. Então não tem assim, quando a gente fala todos os alunos, são todos, não é? Os alunos da educação especial são a parte, são responsáveis de outro, não. Estamos falando de um estudante matriculado numa sala de aula comum, estamos falando da responsabilidade do coordenador. Inclusive porque ele é o mediador desse processo de uma forma bem necessária, porque muitas vezes a gente precisa aí da articulação entre os profissionais do AE e o professor regente de aula de turma, que só o coordenador tem autonomia, tem competência para fazer essa mediação. Então é muito importante o papel do coordenador. Outro importante, professor regente. Preciso muito falar sobre isso, porque falar do registro que o professor regente precisa fazer dos seus conteúdos, das observações que ele precisa fazer, é falar da sua competência de transmitir o seu próprio conteúdo. Nós não estamos falando de capacidade de lidar com deficiência, mas com capacidade de transmitir um conteúdo. E isso os professores são competentes, eles têm formação para isso. Então não se trata de estar preparado ou não para a educação especial, porque a gente tem profissionais que estão se preparando, que já se prepararam para isso. Mas estamos falando da capacidade de transmitir o conteúdo. E ensinar para quem já sabe é muito tranquilo, não prova a nossa competência. Ensinar para quem tem dificuldade de aprendizado prova o quanto nós somos competentes na nossa área. Outro que cita lá no artigo da resolução é a participação da equipe multiprofissional. E aqui a gente traz todas as pessoas da área da saúde, ali fala, né, da assistência social, área do esporte, Ministério Público, que tem atuado aqui em Minas de uma forma
tão relevante, extremamente relevante, tem trazido aí uma importância e um entendimento muito aprofundado das necessidades dos alunos, tem feito cobranças aí da escola de forma tão competente, então todos precisam participar. Eu não preciso dar conta da área da saúde, das questões que dizem respeito à área da saúde, porque a minha competência, a minha área de formação é na educação, mas eu posso buscar parceria, e essa parceria é muito importante. Também dos profissionais do AEE, vejam só, profissionais do AEE. E eu coloquei isso aqui de uma forma bem estratégica, os profissionais por último, porque geralmente esse é o último profissional a chegar na escola, porque ele chega mediante uma demanda, não é verdade? Se houver um estudante, esse profissional é contratado. Então, a gente tem aí uma série de outros profissionais que são importantes anteriormente para atender esse estudante, para garantir aí o processo de entrada, de permanência, de acesso ao currículo escolar. Então, a gente tem aí num artigo, deixa eu voltar aqui para vocês verem, nesse artigo que traz aí a redação de várias coisas importantes sobre a participação do estudante, sobre a identificação das necessidades, cada um trazendo aí dentro da sua área de competência, né, a tomada de decisão quanto ao atendimento que é necessário aos nossos estudantes. E aí a gente chega onde? Nas adequações curriculares. Quando a gente está, então, pensando aí no que é necessário, no que eu preciso oferecer para esse estudante, eu também estou pensando no como eu vou fazer isso, de que forma, como que eu vou adequar, como eu vou trazer isso de forma adequada para o meu aluno. Então, a gente precisa entender isso aqui, ó, que essas adequações, elas favorecem a interação entre as necessidades do aluno e as respostas educacionais que nós vamos dar. Então, eu preciso me preocupar com o aluno, né? O que o aluno precisa aprender, o que ele deve aprender, né? Na verdade, o que ele deve. O que está estabelecido ali como uma necessidade educacional comum a todos e que ele deve aprender, que faz parte do currículo e é obrigatório. Como e quando ensinar? Então, a gente vai pensar na questão da temporalidade. Ele consegue aprender isso nesse momento? Ele já passou por algum processo de escolarização? Ou ele está no início e ainda não tem conhecimento suficiente para isso? O que é mais eficiente aplicar para esse estudante agora? E como e quando avaliar? Então, gente, é importante a gente entender também, lá na resolução do Conselho Nacional, traz de uma forma bem clara, lá nos primeiros artigos, que a educação inclusiva começa desde o início da vida escolar do estudante. Sabe o que isso significa? Ele foi inserido no processo de escolarização, começou a educação inclusiva. Começou a necessidade de personalizar o atendimento, se houver, né, essa necessidade educativa especial. Então, tá na creche, tá na educação infantil, precisa já começar a pensar no PDI desse aluno, porque eu chamo isso de intervenção educativa precoce. Quando eu penso precocemente na necessidade desse aluno, quando eu já começo a me preocupar, ele não chega lá no ensino médio ou nos anos finais com extrema necessidade de coisas que são fundamentais no início do processo de escolarização. E eu estou falando isso para aqueles alunos que chegam, né, e passam por todos os níveis e modalidades de ensino, mas não são bem-sucedidos esse processo. E aí, nesse caso, a gente precisa atribuir essa necessidade a nós. Esse problema, né, de escolarização a nós, porque se o processo de escolarização falhou a minha ação educativa, né? Quando a gente leva um paciente ao médico e ele não consegue identificar inicialmente, é por quê? Porque ele, naquele momento, não conseguiu trazer ali uma clareza
para a necessidade daquele paciente, e assim também é a nossa ação educativa. E a gente tem aí a oportunidade de fazer isso durante todo o processo escolar, porque a gente pode falar num outro momento de forma mais aprofundada sobre a construção do PEI, mas é muito importante entender que tudo isso vai estar registrado, descritivo dentro do PEI, dentro desse documento que estabelece tudo que eu vou trabalhar no ano educativo desse aluno. Começando lá do processo inicial, lá do comecinho, que é a educação infantil ou a creche, né? Ou ali o momento onde eu estou já proporcionando. Quando a gente envia um estudante para a creche, a gente não envia ele para passar o tempo para a educação infantil. Já existem princípios educativos que precisam ser considerados, que inclusive a base traz ali a estrutura dessa educação que deve acontecer ali, que contém muitos pré-requisitos para os processos mais avançados, né? Precisamos aprender aí princípios que estão contidos nas brincadeiras, que estão contidos ali nos jogos, nas atividades escolares da educação infantil, que são primordiais, que são essenciais para o crescimento do nosso estudante. Então, a gente precisa considerar aí como um todo. E aí, gente, para a gente entender um pouco, nós temos um tempo limitado para falar de um assunto tão grande. Então, agora eu estou fazendo assim uma introdução a tudo que é importante. E eu incentivo vocês a pesquisarem, a buscarem referências, a fazerem leituras ali dos documentos do MEC que trazem toda a organização. Façam a leitura da resolução do Conselho Nacional de Educação que eu trouxe aqui para vocês, para que vocês possam aí aprofundar um pouco mais nos conhecimentos que são importantes para a atribuição aí do seu trabalho educativo na sua rede. Então, primeiramente, e assim, só para a gente fazer essa introdução, eu vou trazer aqui 3 tipos de adequações que são mais comuns e importantes serem consideradas no processo mais complexo aí da escolarização dos nossos estudantes. O primeiro diz respeito ao projeto político-pedagógico da escola. O projeto político-pedagógico da escola, ele traz aí informações extremamente relevantes e que são aí fundamentais para a escolarização do aluno, porque ali a gente já traz tudo que é necessário para o nosso estudante. E o que eu estou dizendo aqui? Lembra que a gente falou que a gente tem o gestor escolar como competente, o coordenador, quando a articulação no envolvimento de toda a equipe escolar na construção do projeto político-pedagógico, deve-se haver uma preocupação muito aprofundada sobre a inserção dos tipos de atendimento que vão haver para os estudantes. Precisa dessa estruturação. Mesmo porque a gente evita ter um professor que vai falar assim: aqui na minha sala eu não recebo estudante com deficiência. Porque já no projeto político-pedagógico da escola a gente já vai ter isso muito bem estruturado e muito bem fundamentado para o professor, né? Olha, consulte o projeto político-pedagógico da escola, porque isso traz informações que são relevantes para o seu trabalho aqui nessa escola. Outra questão importante é o currículo. E o currículo diz respeito ao plano de aula do professor. Como que eu vou adaptar essas atividades? Como eu vou garantir o acesso à minha disciplina, ao meu conteúdo, né, à minha área de atuação para esse estudante? Seja professor de aula, regente de aula ou de turma, ele precisa preocupar no seu plano de aula se o seu plano de aula está alcançando o estudante com deficiência. Eu preciso entender que eu sou um professor e que eu ensino para estudantes que têm dificuldades também de aprendizagem, sejam elas decorrentes de deficiência ou não. Isso é muito importante a gente entender. Não estamos falando só de dificuldade de aprendizagem ou de necessidades educativas especiais em decorrência de deficiência, mas como um todo. A educação, inclusive, ela traz uma amplitude muito maior. Aqui a gente está fazendo um foco para o público-alvo da educação especial, mas a gente precisa pensar amplamente. Será que o meu estudante, que mesmo não tendo deficiência, consegue
aprender, consegue armazenar, consegue evocar os meus conteúdos? Então, fica uma reflexão para vocês. E o que a gente começou falando ali, que traz na resolução, são as adequações individualizadas, que vão garantir o acesso ao currículo, e a gente vai considerar também alguns elementos curriculares, que eu vou falar aqui para vocês, de alguns apenas, mas que são os mais comuns e os mais importantes que a gente precisa aí pensar quando a gente está trabalhando com as adequações do currículo. Então, o primeiro diz em relação à organização. E por que eu quero trazer isso, gente? Deixa eu só voltar aqui. Nós precisamos entender, e eu gosto muito de falar sobre isso, que a gente precisa dizer sobre o óbvio. Muitas vezes é tão óbvio que a gente não se atenta para isso. Então, a gente precisa aí começar a buscar aquilo que é óbvio, aquilo que já é da nossa prática educacional, e às vezes a gente pensa assim, isso é tão simples, será que vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Vai trazer significado para o nosso aluno. Às vezes, tudo que ele precisa é que eu organize a forma de oferecer a escolarização para ele, para que ele tenha essa adequação, para que ele tenha essa compreensão. Então, olha só, na questão organizativa, a gente vai pensar em todas essas estruturas aqui. Quando a gente fala, de realizar as atividades em agrupamentos, porque os alunos aprendem muito com seus pares etários. Nós não podemos excluir, olha, essa atividade é para todos os alunos e esta daqui para o aluno da educação especial. Não, vamos organizar para que todos aprendam juntos. Eu preciso mudar, organizar a minha didática, a didática da aula. Meus materiais didáticos estão adequados para alcançar esse aluno? Ou eu preciso só pensar na disposição física do mobiliário? Eu preciso considerar aí onde esse aluno vai ter acesso ali à sala de aula? Então, é importante a gente considerar isso. Outra coisa, organização do espaço. Eu só preciso disso aqui, ó. Como que eu vou organizar o espaço? A gente tem hoje aí também, o pensamento, a organização, a articulação para o retorno ao ensino híbrido ou presencial, Então, como que a gente vai organizar esse espaço? Esse espaço vai atender ao meu estudante da educação especial? Porque eu preciso me preocupar com ele, eu preciso pensar nesse estudante. Eu não posso pensar, olha, porque ele tem uma deficiência, ele não pode. Porque talvez a limitação dele é só física, e essa limitação não traz comorbidades ou comprometimentos que vão ser significativos para o seu retorno, e assim como os outros estudantes, ele também pode voltar à participação. Então, a gente precisa pensar nessa forma de oferecer aí a escolarização do nosso aluno. Outro importante é objetivos e conteúdos. Olha só, priorização de área ou unidade de conteúdo. Eu falo sobre isso de uma forma muito mais completa, já eu vou falar para vocês disso numa formação exclusiva sobre adaptação de atividades, mas eu preciso priorizar uma determinada área, porque esse aluno tem dificuldades de compreender de forma intensa o conteúdo, ou eu preciso excluir uma unidade. Tudo isso precisa ser feito em parceria com o professor regente de aula, de turma. Eu vou precisar priorizar algum tipo de conteúdo? Ou é um objeto de conhecimento que está ali na base? Será então que eu preciso Gente, presta atenção. Quando a gente está falando muito, a gente tem a presença muito forte de estudantes com deficiência, que são público-alvo da educação especial nas redes de ensino, com limitações no aprendizado, com atrasos significativos no aprendizado. E muitas vezes resolve de uma forma super simplificada a gente fazer isso aqui, sequenciação pormenorizada do conteúdo. O que é isso?
É traduzir aquele conteúdo grande, complexo, de uma forma mais sequenciada, mais pausada, mais passo a passo, pormenorizar o conteúdo, ao invés de entregar aquele conteúdo de uma forma bem complexa, ou de uma forma muito responsável, a gente precisa eliminar algum tipo de conteúdo secundário, porque o aluno tem uma limitação motora muito grave, que limita a sua participação dentro da escola, e isso implica também no seu tempo dentro da escola. O que significa, consequentemente, que ele vai ter menos tempo para aprender, então eu preciso ali eliminar conteúdos que são secundários e trazer aquilo que é importante, que é fundamental daquele conteúdo. Então a gente precisa observar tudo isso. Não é só adaptar uma atividade, não é só pegar uma atividade com um colega e fazer a adaptação, mas fazer isso de forma responsável, observando as necessidades individuais do nosso estudante. E a gente faz isso como? Quando a gente conhece os tipos de adequações, os tipos de flexibilizações que são possíveis de fazer. Mas tudo isso eu preciso fazer com muita responsabilidade, dentro de um trabalho coletivo, colaborativo. Nenhum professor toma decisão sozinho, existe um conselho de classe para isso. Existe um conselho de classe que vai ali trabalhar toda a necessidade do nosso estudante. Conselho de classe não é só para os estudantes da sala de aula sem deficiência, é para todos. Então ali a gente vai tomar a decisão sobre o que deve ser trabalhado com esse aluno, se há algo secundário que eu preciso eliminar para que eu consiga trabalhar o conteúdo de forma complexa. Ou será que eu tenho um estudante com altas habilidades que eu preciso acrescentar informações? Porque a gente sabe que os estudantes também com altas habilidades ou superdotação fazem parte desse público, então eu preciso saber quem é o meu estudante. E para isso eu preciso conhecer ele através das informações que a gente vai fazer ali do PDI desse aluno. Outra coisa importante, e às vezes muito polêmica, é também pensar na adequação da avaliação ou na flexibilização. Nós temos dois tipos, de adequação. A primeira vai dizer respeito à seleção das técnicas e instrumentos utilizados para avaliar. Qual a técnica, qual a didática que eu vou utilizar? Da forma como ele está, como está proposta a atividade para toda a turma, eu vou propor para ele também da mesma forma? Vou modificar o que é o tempo? É a forma de apresentar a atividade? É pegar uma atividade, por exemplo, que é descritiva, que tem muito texto, que dificulta a compreensão dos estudantes aí, com limitações mais acentuadas na compreensão, no raciocínio lógico, e segmentar essa questão para ele responder? Nós precisamos pensar nisso. É utilizar um outro procedimento de avaliação? É avaliar estudante de forma oral e pedir, que gravar e depois registrar no PDI desse aluno que eu avaliei ele de forma oral e que ele foi capaz de responder prontamente o que foi perguntado, o que foi proposto. Deixar de exigir muitas vezes lápis, papel, caneta e utilizar a comunicação alternativa. Os professores aí da educação especial têm muito entendimento sobre a comunicação alternativa, porque isso faz parte, da formação deles. É o uso de materiais concretos para aqueles que têm dificuldades aí na abstração, no raciocínio lógico, na compreensão, de coisas mais complexas. Tudo isso é processo de avaliação. Tudo aquilo que nos torna capazes de medir o aprendizado do aluno é um processo avaliativo. Ou eu vou ter que modificar de forma mais estrutural, mais aprofundada. Então, tudo isso a gente precisa considerar na hora de avaliar o estudante. E também, muito importante falar da temporalidade. Nós estamos falando de tempo de aprendizado.
de tempo de avaliar, de tempo de oferta do ensino para o estudante. Muitos estudantes, nós vamos ter aí uma passagem pelo processo de escolarização com uma necessidade educativa, mas na questão estrutural, nas adaptações da rede física da escola, né, na confecção de rampas, de piso tátil, de providências de um intérprete de Libras. E aí a gente consegue aí trazer esse aluno para a compreensão do conteúdo, ou isso é mais aprofundado? Isso vai demandar mais tempo. Então vejam aqui que a gente tem, olha, uma alteração no tempo previsto para a realização da atividade ou do conteúdo. Eu vou ter que mudar o tempo. Então a gente vai pensar, olha, se o professor da sala de aula comum, ele traz ali uma questão muito complexa, com textos muito longos, e eu vou precisar fazer uma pormenorização, uma sequenciação mais acentuada, significa, consequentemente, que esse aluno vai precisar de mais tempo. E eu preciso entender isso quando eu estou planejando as atividades para esse aluno, porque ele vai precisar de mais tempo. E, consequentemente, olha só, tudo vem através de uma consequência. É um trabalho que exige de nós um raciocínio, um pensamento da nossa prática, uma estrutura da nossa prática, um planejamento da nossa prática educativa. A gente precisa voltar a pensar na nossa prática educativa, né? Ou será que eu vou precisar aumentar o período para ele alcançar um objetivo mais complexo do currículo? Então, a gente vai considerar tudo isso. Isso implica também que, na temporalidade do ano escolar desse aluno. Porque é uma coisa que precisa ficar bem clara quando a gente fala de avaliação, de considerar os processos escolares do nosso estudante. Nós não estamos falando de colocar os nossos estudantes na média. Estudante da educação especial, assim como qualquer outro estudante, recebe a nota que ele tirou, não a nota da média. Porque ele não vai ter, não existe legislação ou documentos orientadores que dizem que estudantes ficam na média e são promovidos automaticamente. Existe uma temporalidade flexível que garante o nosso estudante uma permanência de 50% do tempo dentro da escolarização, e tem documentos aqui de Minas que falam sobre isso. Eu não sei se isso se aplica para vocês, né? Mas a gente entender que existem resoluções que orientam isso. Então, eu preciso considerar todas as questões e conhecer muito bem as legislações que orientam o nosso trabalho. Isso é muito importante, muito fundamental. E eu quero incentivar vocês aí a buscar essas formações, né? A pensar nessas necessidades dos nossos alunos, porque para a gente caminhar para o nosso final, deixa eu colocar aqui, olha, já estamos caminhando para o nosso final, então vou fazer uma pausa aqui só para a gente falar da lista de presença novamente. A Fabiana está aí assessorando aí no chat quanto a isso. Eu vou enviar para vocês aí também no chat. Gente, já está caminhando para o final, mas lembrando, gente, que assim que eu terminar essa explanação mais teórica, mais, né, recheada de prática, eu vou fazer aqui alguns minutos para a gente conversar. Eu quero ouvir vocês, ou melhor, quero ler vocês, né? Quero ver os comentários. Então, se você tem dúvidas, deixem aí as suas dúvidas, deixem aí. Eu vou fixar para vocês um registro de presença, mas ao final aí, deixem também, eu vou trocar lá em cima. Mas também está na descrição da aula, tá? Os links estão aí. Quem não está conseguindo é porque já fechou o primeiro link. Agora, vocês vão para o segundo link, tá? E as dúvidas vocês não podem ir deixando aí para vocês terem a documentação aí de vocês bem registrada aí, inclusive para receber o certificado, tá? Então, gente, é muito importante a gente conhecer todas essas informações aí para a gente poder se orientar na nossa prática. Deixa só
Tá, coloquei aqui. Então, aproveitando que eu fiz a pausa, acessem aí a lista de presença final. A inicial já encerrou, né? Que a palestra já está chegando ao final. Acessem aí o segundo link. Neste segundo link, ele tá funcionando. Deixa eu ver aqui se ele já... A Fabiana vai abrir ele aí para vocês assinarem. Ele já está aberto, ó, já testei aqui também. E tá abrindo, então assim, tá liberado já para vocês. E neste link vocês também vão poder fazer a solicitação do certificado dessa palestra. Combinado? E aí, gente, já vai deixando aí as perguntas de vocês para que vocês possam interagir comigo aí no finalzinho, que a gente já tá caminhando para o nosso final. Vamos então entender por que tudo isso? Eu trago aqui 2 pilares da educação inclusiva. São 2 pilares que eu tomei a liberdade de criar. Eu faço esse trabalho há mais de 14 anos na rede. Então, eu digo para vocês que eu já vi muita coisa. Mas eu, no Inclusão na Prática, eu decidi trazer boas notícias. Então, quem quiser seguir aí o Inclusão na Prática nas redes sociais, a gente tem aí a Inclusão na Prática no Instagram e aqui também no YouTube. Então, curtam aí o canal. Toda quinta-feira temos aula ao vivo. Curtam essa aula aí para vocês registrarem a presença de vocês nesta aula. E aí, gente, eu quero falar para vocês dessa liberdade que eu trouxe de criar 2 pilares da educação inclusiva. Então, vocês não vão encontrar ainda. Em breve, vocês vão ver um livro escrito sobre isso, mas ainda não existe, porque eu criei. Primeiro pilar é a gente entender que nós estamos trabalhando, eu pelo menos há 14 anos, com o aprender a desaprender. E o que é aprender a desaprender? É a gente lançar fora dos nossos pensamentos, das nossas práticas, da nossa fala, daquilo que a gente tem de ações, todas as barreiras atitudinais que a gente levanta para o nosso aluno. Muitas vezes a gente nem tenta e fala assim, eu acho que ele não vai conseguir. Isso é um pensamento capacitista, esse é um pensamento limitador, onde a gente coloca limites em todas as possibilidades que o aluno possa ter, mas não foi oferecida para ele. Então, é desaprender velhos paradigmas, informações que a gente nem sabe de onde a gente aprendeu ou que a gente ouviu falar. É lançar fora isso, é desaprender, é garantir que o aluno vai ter acesso, que ele vai poder tentar quantas vezes forem necessárias até ele conseguir. Então, é desaprender. E a segunda, o segundo pilar é aprender a desaparecer. E sabe o que eu aprender a desaparecer, gente? É desaparecer mesmo da vida do aluno cada vez mais. Significa garantir para o nosso estudante que ele vai ter acesso a tudo que ele precisa e para que ele possa, da forma mais mínima possível, até a forma mais elaborada que eu puder oferecer para ele, de autonomia. Desde um desfraude, desde dele sair da dependência do uso de fraldas, ou da alimentação, ou das atividades de vida diária, ou de um passeio no bairro, conhecendo o número da sua casa, sabendo ir à padaria e voltar, até o acesso aos níveis mais elevados de ensino. Quando eu garanto isso para o meu estudante, eu estou desaparecendo cada vez da vida dele, o que significa que eu estou dando para ele cada vez mais autonomia. Isso serve para os pais também. Serve para os pais deixarem de fora a superproteção em função da deficiência, a limitação que eu deixo transparecer nas minhas falas quando eu digo que esse aluno está na escola só para socializar, por isso eu não preciso enviar ele para a escola nesse momento de pandemia, porque ele não está socializando. É entender que ele tem direitos, ele tem deveres, que ele é um ser humano,
que ele precisa de autonomia, que ele precisa atuar na sociedade, que a Lei Brasileira de Inclusão garante para ele que ele vai ter acesso, vai ser tratado com dignidade, vai ter aí uma função social como ser humano na sociedade. E eu acredito que muitos de vocês podem comungar comigo desses 2 pilares, da importância desses 2 pilares, e ver aí quantas pessoas com deficiência bem-sucedidas na nossa sociedade, que têm feito a diferença e mostrado o quanto eles são capazes e que eles podem ir além. Mas precisa que alguém acredite. E se ninguém acredita, que seja você, professor, a pessoa que vai acreditar. Porque você tem uma formação, porque você tem uma instrução, onde você sabe que educar seres humanos é possível e que eles são capazes de mudar a sua realidade através da educação. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Nós já vamos abrir para perguntas, eu quero falar com vocês, quero ouvir vocês. Mas antes disso, antes da gente conversar, eu falei no comecinho, né, que a gente tem aqui no Inclusão na Prática, temos aí algumas formações, alguns materiais para ajudar vocês nessa trajetória. Eu vou mostrar para vocês, para quem quiser conhecer, aprender um pouco mais, aprofundar os conhecimentos. Eu quero convidar vocês a ingressarem nas minhas redes sociais, Inclusão na Prática, no Instagram e também aqui no YouTube, neste canal que vocês estão assistindo essa palestra. Mas eu tenho outros materiais mais aprofundados que trazem de uma forma bem mais aprofundada. Como eu falei com vocês, eu faço lives toda quinta-feira aqui no canal Inclusão na Prática. Eu estou fazendo uma série de aulas e eu acredito que vai ser muito relevante para vocês também, onde eu estou trazendo as questões relativas ao PDI ou ao PEI, ao Plano de Ensino Individualizado. Então, a gente tem uma série de aulas aí para compreender todo o processo, a montagem do PDI, a toda a estrutura do PEI que a gente precisa oferecer para o estudante. E aí, nessa série, eu fiz uma oferta aí dos produtos que eu tenho aqui no Inclusão na Prática e quero estender isso para vocês também. Mas calma que tem algo exclusivo para vocês, então fica aí comigo que a gente ainda não terminou. Esse é o guia definitivo para elaborar o PDI. Eu fiz uma promoção deste livro que serve tanto para vocês de forma no trabalho que vocês executam aí nas faculdades, como referência bibliográfica, mas também é um livro com uma linguagem super acessível, que facilita aí a compreensão de tudo que é importante para elaborar um PDI de forma teórica e também prática. Então vejam aí que ele está com uma promoção de 15% de desconto mais frete grátis. Quem tiver interesse, vai lá nas minhas redes sociais que eu posso enviar isso para vocês. Me chamem lá no Instagram que eu mando para vocês. Outra coisa, e que eu tenho muito carinho por esse documento, ele é chamado de Planner. O Planner é um livro, é um documento importante. Eu vou mostrar ele para vocês. Ele está com 10% de desconto. Olha só que material mais bonito. Deixa eu tirar o reflexo da luz. É um caderno que eu chamo de Planner, de capa dura, tá vendo? Para vocês manusearem aí durante o ano todo. Ele atende até 3 alunos, tanto menino quanto menina, e ele traz toda uma estrutura que eu gosto de chamar de planilhas inteligentes. A gente tem aqui, eu fiz uma introdução com todas as orientações sobre como elaborar o PDI. Temos aqui, campos para vocês preencherem, história de vida do aluno, e acompanhar todo o processo através de planilhas inteligentes para montar aí processo de escolarização, apropriação da escrita, alfabetização. Tem tudo aqui para vocês anotarem em um único documento. Quem quiser conhecer, depois me procurem lá no Instagram que eu envio para vocês o link. Mas para hoje, eu quero trazer para vocês, gente, algo muito importante, que é o curso Desafio das Atividades Adaptadas. Esse curso é um curso que eu gravei na semana passada. Eu gravei ele ao vivo e ele agora está disponível para vocês. Para quem quiser assistir as aulas gravadas, ele está disponível.
E nessa parceria que a gente fez com a Prefeitura Municipal de Ibirité, eu consegui trazer um desconto para vocês também, só para vocês. Isso que eu apresentei aqui agora está disponível para todo mundo que acessar lá. Mas e o que eu vou apresentar para vocês do desafio é algo exclusivo para os educadores aí da Prefeitura de Ibirité. Então aproveitem, a Fabiana depois vai compartilhar isso com vocês nas redes aí, nos documentos de vocês, para que vocês tenham acesso. É o curso Desafio das Atividades Adaptadas. Ele tem acesso com certificado, tudo certinho para que vocês aprendam na prática como fazer adaptações. Eu vou mostrar exemplos de atividades, vocês vão ter atividades ali para poder conhecer e também adaptar. Tenho ferramentas, deixa eu mostrar aqui para vocês a página do curso. Aí, ó, Desafio das Atividades Adaptadas. E aí, nesse desafio, vejam só, que você vai aprender como garantir acessibilidade, aprendizagem e participação do seu aluno, como saber o que é pertinente, o que é relevante. E para não ficar muito longa essa minha fala, eu vou oferecer para vocês aulas gravadas durante 1 ano dentro da plataforma de ensino. Vocês vão ter um certificado, vão ter acesso às aulas, às atividades que eu elaborei, o arquivo completo da BNCC para quem não tem, e tudo isso por um valor promocional para vocês, que a Fabiana depois vai trazer para vocês, tá? Então, assim, encerrados os comentários, quem quiser mais detalhes, a Fabiana depois vai mandar para vocês aí no grupo dos professores, de todos os educadores, nos e-mails das escolas, mas eu quero agora reservar esse tempo para a gente conversar. Vamos conversar um pouquinho? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês e a gente vai interagir um pouco. Olha, ótima palestra, obrigada. Mariana, muito relevante, exatamente, Claudimeire. Muito importante aí para o trabalho de vocês, eu espero poder contribuir. O que mais? Vamos deixando as dúvidas aí, que esse é o momento para a gente esclarecer dúvidas, né? A nossa palestra não acabou, nós ainda estamos no momento, né? Esse é o momento de ouvir vocês, já que a gente não pode estar juntos presencialmente, eu quero ouvir vocês por aqui. Olha só que legal, ó. Gente, Edneia falando, tenho que aprender a desaparecer. Sou muito protetora, obrigada, Ana Paula. Gente, é isso. Eu fico muito feliz quando eu alcanço vocês e faz aí um significado no trabalho de vocês. Janine, ótima palestra, poderia promover outras tratando sobre cada tipo de necessidade e como adequar as atividades. Então, Janine, lá no curso eu falo assim, como a gente, lá eu tenho uma lista com 12 sites ou aplicativos super tranquilos, super simples, para vocês usarem no dia a dia, para adaptar, com jogos, com elaboração de jogos, como adequar a necessidade do que está na base, com o que o professor está trabalhando na sala de aula. Então é um curso super prático e que vai chegar aí para vocês com uma promoção super especial, exclusiva. Gente, presta bem atenção, é uma parceria aí com a Secretaria Municipal de Ibirité, né, Secretaria de Educação, onde eu estou concedendo um desconto só para vocês. Então, ó, não conta para ninguém, hein? É para vocês. Obrigada aí pela presença de vocês, pelos elogios. Rita, Virgínia, Cláudia. Não temos pergunta, gente? Vamos ver aqui. Olha só o comentário da Michele. Muito boa palestra, mas não deixamos de nos questionar. A inclusão na prática requer muita atenção. Exatamente. Michele, excelente observação. Nós nos deparamos com muitos desafios, principalmente o apoio dos familiares e da saúde, exatamente. Por isso a importância que eu falei lá no começo da gente envolver todos, do trabalho coletivo e colaborativo acontecer de uma forma bem enfática, bem envolvente.
do funcionamento da rede. A gente tem aí o funcionamento de uma rede que precisa acontecer, né? E pode aí ajudar muito vocês nesse trabalho, porque a gente não tem competência em todas as áreas, né? E nem devemos ter. Por isso a importância da rede. Então, assim, é importante a gente contar aí com a participação de todos os envolvidos. Roneide, ótima palestra. A Graça, essa palestra vai ajudar bastante os professores que apresentam dificuldades com a educação inclusiva. Ótimo. Gente, eu vou deixar gravada para vocês nesse link, tá? É um link exclusivo para vocês, então depois a gente pode compartilhar esse link com mais pessoas, né? É um link fechado e só quem tem o link que acessa, então a gente encaminha aí para vocês depois, tá? Exatamente isso, Rodrigo. Olha só, ele está perguntando. Ou seria oferecer o mesmo conteúdo, porém com recursos e estratégias que promovam a acessibilidade dos alunos com deficiência, as atividades flexibilizadas e adaptadas. Exatamente isso. É oferecer o mesmo conteúdo. Eu brinco muito que não é, enquanto um aluno está desenvolvendo atividade de matemática, eu estou dando bolinha de algodão para colar na ovelhinha, né? Considerar o mesmo conteúdo da sala de aula, mas observar se eu preciso adaptar ou flexibilizar para esse aluno, se essa mudança que eu vou fazer, ela vai garantir que o aluno tenha acesso, eu preciso suprimir algo e oferecer unicamente o conceito principal daquele conteúdo ou daquela disciplina, mas sempre entendendo que a gente está falando do mesmo currículo, no mesmo momento. Se o aluno está matriculado no 5º ano, no 3º ano, seja em qual série ele estiver matriculado, ele tem que ter acesso ao currículo daquele ano escolar. A forma de oferecer que a gente vai modificar. O que mais? Eu vou voltar agora, então, que eu imagino que tem novos comentários lá, já com perguntas. Carla, obrigada. Maria Rejane, obrigada. Amali. Olha, vocês têm que agradecer também a secretária de vocês, Ana Paula Ângelo, né? A minha xará, que se preocupou de uma forma tão necessária com o atendimento dos estudantes, né? São poucos secretários que se importam com isso e a gente vê ela aí bastante envolvida com esse trabalho. Parabéns a Ana Paula também. Deixa eu ir lá nos comentários finais, que eu subi bastante. Agora eu quero ver se tem alguma pergunta aqui. Isso, parabéns a todos, né? Parabéns, Ana Paula Ângelo, né? E equipe de inclusão da SEME, palestra excelente, obrigada. Exatamente, olha só. Peraí, subiu aqui, sumiu. Maria Tereza, o pior na inclusão ainda é o preconceito que circula nas escolas, ou seja, é o aprender a desaprender. E aí, gente, fazendo um gancho na fala da Maria Tereza, é a gente entender, e eu aprendi isso com a minha experiência de mais de 14 anos na educação inclusiva, que muitas vezes os preconceitos, eles geram em torno daquilo que eu não conheço, que eu não tenho conhecimento ou entendimento. Muitas vezes um professor, um colega meu de turma, né, um colega da turma ao lado, ele tem preconceito por alguns motivos, entre eles, não entender o que é educação especial inclusiva, não entender o potencial que o ser humano tem de desenvolver. E a neurociência traz isso para a gente de uma forma bem completa, entender o potencial de aprendizado, de desenvolvimento do cérebro humano. Mas muitas vezes, sabe por quê que os nossos colegas não acreditam na inclusão? Porque eles não veem resultado no nosso trabalho. Então, vocês que estão aqui, que têm acesso a essa formação e que já atuam aí, sejam vocês os primeiros a mostrarem o resultado do seu trabalho, ainda que ninguém acredite. Se você acreditar, você vai fazer uma mudança no seu colega ao lado. Então, nós também somos responsáveis por isso, né? O conhecimento que a gente adquire nos torna responsável por ele. Olha só, a Elaine está fazendo uma pergunta que é muito importante, muito significativa, e acontece muito, né? Quando a família não contribui, não colabora, quando a família não traz aí para a gente isso que é necessário,
Aí eu respondo para você, da mesma forma quando um professor não contribui, da mesma forma como quando um gestor escolar não tem esse olhar inclusivo, ou da mesma forma como uma equipe multiprofissional não se envolve com o desenvolvimento do nosso estudante, acontece que vai haver uma falha nesse quebra-cabeça, vai haver um buraco, uma lacuna, e aí significa que a gente vai ter que fazer com o que a gente tem em mãos. Não significa que a gente vai ter que deixar de fazer, mas que a gente também vai buscar o envolvimento dessa família. Muitas vezes a família não se envolve porque não acredita também. Porque tem aí esses paradigmas limitantes de que o estudante não aprende, de que ele está na escola só para socializar, que o médico deu um diagnóstico de que a idade mental dele é X. A gente vê muito isso. E aí a gente precisa fazer o quê? Levar essa família a acreditar. Eu tenho um curso onde eu falo só sobre a elaboração do PDI e a construção disso tudo, onde nessa formação, é uma formação de 40 horas para a elaboração do PDI como um todo, onde vocês vão poder aí, entender tudo que é necessário e eu falo dessa contribuição que a gente tem que buscar com a família e como a gente se envolver. Tem lives no canal também gravadas sobre isso. Sobre a gente trazer a família para o envolvimento, porque muitas vezes ela não se envolve, não colabora, porque ela não acredita. E a gente precisa, como educadores, fazer eles acreditarem que o nosso trabalho funciona. Tem alguém aqui respaldando o que eu acabei de falar. Deixa eu achar aqui que os comentários vão subindo. A Romilda, realmente existem famílias que não acreditam no diagnóstico, ou no potencial, ou na capacidade do próprio filho ou do próprio familiar ali se desenvolver. Então, é muito importante a gente aí trabalhar com isso. Bom, acho que a gente pode ir caminhando, eu não estou vendo perguntas, eu espero que eu tenha sido claro o suficiente para ajudar vocês aí na prática de vocês, Daniela, existe algum estudo sobre os impactos da pandemia, isolamento social, ensino remoto na educação desse aluno? Existe sim, gente. Eu não vou saber exatamente onde que está, mas se vocês procurarem, coloca aí Instituto Rodrigo Mendes, eles trazem uma pesquisa feita nos impactos que são muito mais profundos. A gente sabe que todos os alunos sofreram impactos, mas o Instituto Rodrigo Mendes, ele cita quem são essas organizações que fizeram essa pesquisa, Daniela, onde traz aí todos esses impactos, porque isso acentuou a dificuldade. Porque além de todas as dificuldades que são comuns a todos, que é o acesso às tecnologias, que é o uso das ferramentas tecnológicas aí do familiar, que às vezes é um equipamento só para todas as pessoas que estudam na família, é o acesso dentro de casa, é a condição de moradia, é o que ele está vivendo ali dentro de casa. A gente tem aí como agravante as dificuldades decorrentes das deficiências, as limitações aí que a família atribui também, tudo isso a gente tem sim, tá? É só procurar no Instituto Rodrigo Mendes ou no portal Diversa. Ali eles trazem o contexto dessa pesquisa na íntegra. Aí você pode procurar lá que você vai achar, tá? O que mais? Solange. Como lidar com os pais que não aceitam a deficiência do aluno? Sabemos que a criança possui uma necessidade especial, mas a família não aceita. Então, primeira coisa que a gente tem que levar o professor a acreditar, a entender o quanto é importante para o aluno o acesso à escola. E aí eu volto a dizer, Solange, que eu não conheço o trabalho de nenhum de vocês, estou falando do que eu vivencio nas escolas que eu atuo, a família não acredita porque não vê o estudante se desenvolver. Ou porque muitas vezes é chamada na escola só para ver as dificuldades, só para mostrar aquilo que não consegue. Quando a gente pode inverter essa ordem e chamar, eu tenho algumas atividades que eu mostro aí para a gente ensinar os pais a acreditar no potencial do aluno. A gente pode aí fazer atividades onde a gente vai chamar a família para mostrar o quanto desenvolveu,
para mostrar, olha, chegou aqui dessa forma e agora, olha o tanto que já avançou, olha o tanto que já aprendeu. Então, deixar um pouco de lado o não aprende, o não conseguiu até agora, para mostrar, olha, desde quando chegou, evoluiu até aqui. E ele tem potencial de ir mais longe. Então, é levar a família a acreditar, tá? Marcilene, é possível fazer adaptações de atividades com poucos recursos? Com certeza. Lá no curso do Desafio das Atividades Adaptadas, eu ensino muitos educadores, né? Eu ensinei ali ao vivo, as professoras enviaram nesse curso ao vivo as suas dificuldades, as suas atividades que estavam sendo feitas, e eu mostrei para elas alternativas extremamente simples, e elas já me falaram dos resultados que elas conseguiram, porque durante a semana de gravação das aulas, elas já foram aplicando com os estudantes através de envio de atividades em PDF. Ou a impressão dessas atividades e a organização das atividades para o aluno trabalhar em casa com as orientações que a gente precisa dar, pensando naquilo que eu falei lá atrás, sobre a pormenorização das atividades, sobre a sequenciação de atividades para facilitar a compreensão, sobre a forma de oferecer uma atividade para um aluno que não está alfabetizado, mas está, por exemplo, lá no 5º ano, onde já não há mais tempo de alfabetizar e eu preciso ensinar ele de alguma forma. Então, isso tudo eu mostro lá no curso do Desafio das Atividades Adaptadas. Vocês vão receber aí, quem tiver interesse de fazer, eu ensino lá vários recursos para vocês fazerem isso, tá? De forma bem simples, nada mirabolante, nada além, nada que vocês tenham que gastar mais para isso, né? Porque a gente vê muitas formações aí onde vocês vão ter que fazer aplicativos que talvez nem vai alcançar o aluno. Às vezes a gente elabora ali e faz coisas assim que não alcança o aluno. E eu ensino isso para vocês, olha, vamos conhecer primeiro o aluno, vamos saber a realidade dele, o que está no PDI dele. Será que esse aluno tem um ambiente adequado para o estudo em casa? Será que eu estou enviando atividades e é por isso que ele não está se envolvendo? Porque não faz diferença para ele, porque ele não tem uma mesa adequada para se sentar e eu preciso ensinar primeiro ele a se organizar dentro do ambiente familiar? Será que ele se distrai facilmente? Então é isso, gente. É entender todo o contexto, né? É fazer, como eu falei lá no começo, o tratamento da informação. Quando eu busco conhecer a história de vida do aluno, não é só para marcar X, é para saber qual a realidade dele lá do outro lado, e muito mais agora nesse momento remoto, para eu saber se as atividades que eu estou propondo para ele são eficientes. Nós temos aí alunos da educação especial altamente tecnológicos, mas temos outros também, outros tantos, que não têm acesso à tecnologia, e eu vou ter que fazer uso das atividades físicas, onde eu vou enviar para casa dele, e eu mostro como vocês enviarem essas atividades, não só de pegar o arquivo, imprimir e mandar, né? Então, muita coisa importante lá que a gente não vai ter tempo para falar sobre tudo isso agora. Que mais? Olha o Rodrigo perguntando, o resultado do trabalho da inclusão pode ser visto a curto prazo? Sim, pode ser visto. O trabalho da educação como um todo, ele tem, né, vários períodos, de curto, médio e longo prazo. A gente pode ver, sim, um começo, um aprendizado inicial, e a gente vê isso quando a gente faz o monitoramento do aprendizado do aluno. Eu ensino isso lá no curso do PDI, que é a gente monitorar todo o processo sempre, é entender que eu preciso entender se esse aluno está avançando ou não, para eu poder continuar oferecendo o que eu estou oferecendo. Ou será que a didática que eu ofereci não está sendo adequada e eu vou ter que buscar um novo recurso? Então, eu começo a ver se está sendo eficiente ou não no curto prazo. E a partir daí, quando eu começo a ver os avanços, aqui nesse material que eu mostrei para vocês aqui, ó, vocês conseguem fazer isso também no Planner. É um planner que vocês podem construir aí para 3 alunos ao mesmo tempo. Eu fiz ele em capa dura, no material mais bem
com um arame, né, uma encadernação mais de luxo, para vocês manusearem aí durante o ano todo, atendendo 3 alunos, tendo tudo num só documento e facilitar o trabalho de vocês e observar. Aqui nesse documento eu mostro como acompanhar a evolução passo a passo da alfabetização, da escrita, se ele está evoluindo ou não. Porque se ele não está evoluindo, eu preciso fazer intervenções em cima disso. Ou seja, eu estou fazendo esse trabalho e verificando se no curto prazo está tendo efeito ou não, tá? Rodrigo, o que mais? Bom, gente, então, olha, vamos caminhar para o nosso encerramento com essa despedida da Ana Paula Ângelo, da nossa secretária aí de Ibirité. Ela fala: se cuidem, protejam e tenham um ótimo final de semana. Saudades de vocês, saudade dos nossos alunos e obrigada pela participação. Gente, foi um prazer muito grande receber vocês aqui no Inclusão na Prática. Ana Paula, muito bem-vinda, Fabiana, e todos aí envolvidos no processo aí da prefeitura, né, que fez com que esse evento acontecesse. Eu quero dar os parabéns a vocês e dizer que eu estou aqui à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, para as formações. Educadores, também estou à disposição de vocês nas redes sociais para a gente interagir. Curtam lá Inclusão na Prática no Instagram e também aqui no YouTube. E a gente tem muito ainda para conversar. Isso é só o começo. E fiquem com Deus, se cuidem. Cuidem aí de vocês, dos alunos, tenham cuidado e zelo com tudo aí que vocês têm feito, e que eu sei que é um trabalho extremamente relevante, gente. Eu sei o quanto vocês têm trabalhado, porque eu também estou trabalhando além, mas a gente faz isso porque a gente ama o nosso trabalho. Então, eu espero que essa palestra tenha contribuído aí para acrescentar nos conhecimentos de vocês, e a gente se encontra aí nos próximos eventos, nas lives aqui no canal e nas redes sociais. Podem me procurar, que eu sou acessível e eu posso aí trazer para vocês a contribuição que vocês precisam. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!